neste último capítulo, nós falaremos sobre o pregador, o evangelho e a igreja, pois nós sabemos que existem várias características e requisitos que necessitam fazer parte tanto da natureza quanto do cotidiano do pregador, afinal, ele é o mensageiro da maior e mais importante mensagem que todos nós da humanidade poderíamos receber um dia, que é a palavra de Deus. E quais são, então, esses requisitos de um pregador? Primeiramente, o seu conhecimento sobre Cristo deve ser pessoal e não apenas teórico. Em segundo lugar, já que ele é um seguidor de Cristo, ele deve também procurar crescer em conhecimento, sempre com humildade, com compromisso nesse crescimento. Ele também deve desenvolver no seu ministério os dons que Deus deu em suas mãos, não enterrar esses dons. A sua vida deve ser de constante comunhão com Deus, através da leitura bíblica, da oração, da consagração e do exercício da piedade, assim como manda a Bíblia. O seu conhecimento não pode ser restrito apenas ao âmbito bíblico. Então, por mais que ele necessite conhecer a Bíblia profundamente, o seu conhecimento não pode ser apenas bíblico. Ele precisa saber de tudo ao seu redor, dentro e fora da igreja, dentro da sociedade também, de todos os aspectos que envolvem a vida da sociedade, para que ele saiba o que está acontecendo e tenha os argumentos corretos para usar durante uma pregação. O pregador no âmbito espiritual é uma pessoa que vivenciou primeiramente o novo nascimento, é, em segundo lugar, aprovado por Deus, como nós podemos ver em 2 Timóteo, capítulo 2, e também é uma pessoa chamada por Deus. O pregador, na sua convivência na sociedade, é uma pessoa que ajuda ao próximo, assim ele deve ser, é educado em suas palavras e atitudes e também é comedido no que diz e no que fala, e a sua conduta testemunha acerca da sua fé, acerca da sua salvação. E ainda falando sobre isso, muitas vezes, através do seu comportamento, da sua conduta, ele pode também alcançar almas para o Senhor Jesus. O pregador dentro da igreja deve estar pronto para falar a palavra de Deus a qualquer momento, deve estar pronto para participar da Santa Ceia, ou seja, deve estar em comunhão com a igreja e com Cristo. Ele também aprende quando não está pregando, isso quer dizer muito acerca da sua humildade. Enquanto ele não é o preletor daquele evento, ele também está ali sentado aprendendo. E ele é um auxiliar do pastor quando é solicitado. E o pregador dentro da sua casa, do seu lar, deve ser responsável pelas suas palavras e ações, assumir tudo o que faz e o que fala, saber também que é uma pessoa que erra e que também deve pedir perdão e também deve perdoar, como em qualquer relacionamento. Ensina a Bíblia, tanto falando dela quanto vivendo a palavra de Deus. Novamente a questão do seu testemunho, acerca da sua conduta, que também vai ajudar a pregar a palavra de Deus através da sua conduta. Ele deve agir também de uma forma moderada, sem exageros, e deve ser o exemplo dentro do seu lar. Já no aspecto ministerial, o pregador obedece e deve obedecer e interceder pelo seu líder e pela sua liderança em um modo geral. E não pode, não deve agir além do que é permitido na sua posição só porque é pregador. Isso também fala novamente acerca de humildade. A vida do pregador diante de Deus. Diante de Deus, o pregador glorifica Deus acima de tudo, em qualquer situação, em tudo ele tem que dar graças.
as suas decisões são tomadas mediante oração e, consequentemente, mediante resposta divina. Ele busca aprender de Deus no seu cotidiano, seja dentro ou fora da igreja, sendo um preletor ou uma pessoa como qualquer uma outra. Ele busca renunciar às suas vontades e fazer as vontades apenas de Deus. Ele lê a Bíblia, acredita na mensagem da Bíblia e encontra nela as respostas que busca para a sua vida, para as suas dúvidas. E a Bíblia é para ele a sua regra de conduta e fé. Como ele é um cristão, ele não é somente alguém que crê em Jesus, e sim um homem, um ser humano como qualquer outro, que necessita da presença de Jesus em todas as áreas da sua vida, no seu dia a dia, desde que nasce até o dia da sua partida. Como cristão e pregador, ele, o preletor, é uma pessoa que deve buscar a santificação, a purificação, deve sempre estudar a Bíblia, deve louvar a Deus e confessar que Jesus é o Senhor. A oração, como nós sabemos, independente de ser pregador ou não, é a expressão máxima de dependência de um homem, que um homem tem de Deus. Através da oração, nós confessamos que dependemos totalmente de Deus. Nós assumimos as nossas limitações, os nossos pecados, buscamos olhar para Jesus como o único modelo. Apenas Jesus é o modelo que devemos seguir. A confissão durante a oração deve nascer do nosso coração e deve ser expressa no momento da oração. Já o estudo da Bíblia vai trazer o alimento espiritual que ensina o cristão, seja ele pregador ou não, e deve ser também, esse estudo da Bíblia, um momento onde se pede entendimento e revelação do Espírito Santo para entender um certo conteúdo, uma determinada parte da Bíblia, e que esse ensinamento se crie raiz no coração, na alma, no espírito e nunca mais deixe de fazer parte da nossa vida. Já a purificação é uma ação, uma atitude onde o homem se analisa, se observa, vê os seus erros, vê tudo o que ele precisa arrancar da sua vida, tirar de uma vez para nunca mais cometer, seja hábito, seja pecado, e dá lugar ao que está de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Nessa santificação, o homem se torna templo e morada do Espírito Santo. E o louvor? O louvor é o resultado, é o fruto da gratidão da nossa alma e da libertação da nossa alma, que é alcançada pela salvação oferecida por Jesus. Então, o louvor é algo que vem do mais profundo do nosso ser, em gratidão pela salvação. É um agradecimento, então, um agradecimento profundo da nossa alma, que se sente alegre e bendiz e louva a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele um dia vai fazer. E como cristão, o pregador tem que enxergar a imensidão do trabalho que há na obra de Deus. Ele precisa enxergar isso. E ele tem que atuar nesse trabalho. Não precisa só ficar como um pregador dentro de uma determinada igreja, por exemplo. Ele pode trabalhar em outras partes também da obra de Deus. Então, quando ele se bota à disposição, ele sai da parte teórica da vontade e vai para a parte prática de realmente trabalhar na obra de Deus, se deixar ser usado na obra de Deus. E ele tem que ter consciência total de que todo aquele que obedece à palavra de Deus acaba experimentando uma profunda transformação na sua vida no dia a dia, porque a vontade de Deus está ali agindo. Então a mudança de vida da pessoa é muito grande e ela é nítida para todos ao seu redor. A conduta cristã é um fruto, é um resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida.
E essa conduta cristã promove no coração do cristão o desejo, né, o anelo em seguir o exemplo de Jesus, quando ele andou aqui na terra. Então, essa nossa conduta como cristãos, sendo preletores ou não, deve estar baseada nisso, no exemplo que Jesus deixou enquanto esteve aqui na terra, em toda a sua conduta, fosse em momentos bons, fosse em momentos difíceis. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. A obediência que se deve a Jesus resulta na santidade. Então, através da santidade, nós conseguimos obedecer à ordem de Jesus para a nossa vida, que é, no caso, a santidade, uma das ordens bíblicas, né? Buscar a santificação. E isso todo cristão deve fazer, não apenas o pregador. Toda pessoa que segue a Jesus deve cumprir essa ordem bíblica de buscar a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Falar a verdade, aborrecer a mentira, buscar fazer o bem, reprovar o mal, praticar a justiça e combater a injustiça, preservar a vida e condenar a morte. Essas são algumas coisas que a conduta cristã acaba fazendo. Quando Deus age na nossa vida, quando Jesus Cristo entra no nosso coração e nos transforma, nós acabamos agindo assim. Nós preservamos a vida, o bem, a justiça, a verdade e acabamos nos afastando e aborrecendo de tudo que não vem de Deus. Um dos principais resultados da verdadeira conduta cristã é a constatação de que o ambiente onde está um verdadeiro cristão passa a usufruir de paz, de harmonia, de alegria, de leveza também. Existe ali naquele ambiente, naquele local, uma ajuda mútua, né? As pessoas se ajudam, colaboram umas com as outras. Consequentemente, aquele ambiente vai ter um crescimento, vai ser um local de seriedade e de confiança. Acerca do Evangelho, de que se encarrega a homilética, como nós vimos nos capítulos anteriores? Ela se encarrega de entregar ao público uma mensagem bíblica bem elaborada, com introdução, desenvolvimento, conclusão e apelo, de forma que o ouvinte possa entender aquele conteúdo, concorde com o que ouviu e aceite o convite no final da pregação. Então, esse é o trabalho da exegese. Sendo assim, nós podemos perceber que quando a pregação não é devidamente e previamente preparada pelo pregador, infelizmente isso é muito recorrente, consequentemente é possível perceber que isso está acontecendo, que aquela mensagem não foi devidamente elaborada. O principal erro no despreparo do pregador está no problema em pregar ao ouvinte que está ali, sedento pela palavra de Deus,
o evangelho de uma forma rasa, sem profundidade e totalmente descomprometida com a verdade. O evangelho é, como nós já vimos anteriormente, a mais preciosa mensagem que a humanidade pode receber. Não há e nunca existirá nesse mundo alguma outra literatura tão importante, tão profunda, tão linda, tão transformadora, tão cheia de lições quanto a Bíblia, a palavra de Deus. E exatamente por toda essa riqueza de características, a palavra de Deus deve ser estudada antecipadamente, com compromisso, debaixo de oração, debaixo da orientação do Espírito Santo, que revela o significado daquele trecho estudado, como nós já vimos. E essa entrega, quando o pregador faz essa entrega total, busca de Deus a orientação, a oração, o entendimento da mensagem, ele acaba transmitindo isso para as pessoas que estão ali ouvindo aquela pregação. E o resultado é, felizmente, e obviamente, a conversão de almas. Uma observação de grande importância. Qualquer cristão pode pregar a mensagem da salvação. A pregação da palavra de Deus não é um atributo restrito apenas ao pregador. Toda pessoa que aceita Jesus e segue a Jesus pode pregar a Bíblia para alguém que quer aceitar a Jesus. Esse compromisso é para todo e qualquer cristão, independente de ser pregador, de ser um pastor, de ser um padre, de ser um membro de uma igreja. Essa é uma obrigação do cristão, trazer almas para Deus. Muitas vezes, aquele cristão está em um lugar onde um preletor não conseguiu ainda chegar, e naquele lugar existem pessoas sedentas pela palavra de Deus, querendo ouvir mensagens boas, da Bíblia. E aí o cristão não pode perder essa oportunidade. Ali está uma alma precisando de socorro espiritual, e essa oportunidade não deve ser jamais rejeitada só porque a pessoa não tem o título de pregador. A mensagem que a gente vê na Bíblia sempre mostra que para pregar o homem não deve confiar no seu conhecimento, como nós já vimos, e nem na sua própria persuasão. Existem pessoas que sabem persuadir. Isso não deve ser uma âncora, uma base para a pessoa confiar no seu entendimento, no seu poder para converter. Essa ação pertence somente ao Espírito Santo. O Evangelho, a Bíblia, também vai mostrar que há trabalho para todos na obra de Deus. Todos, não apenas para o pastor, para o pregador, para o padre, para o membro. Não. Qualquer cristão pode trabalhar na obra de Deus, de várias formas. Na administração, no louvor, na organização de um evento, na segurança, enfim, não faltam departamentos para se trabalhar. E enquanto serve ao Senhor, o cristão deve estar orando, deve estar jejuando, lendo a Bíblia, consagrando-se e atento à voz do Espírito Santo. Ele também deve evitar o egoísmo, a excentricidade, deve também evitar trazer os elogios para si. Toda a glória ele tem que repassar para Jesus, ele como cristão. Ele precisa também cooperar na obra de uma forma fraternal, de uma forma também material, espiritual e social. O fiel a Deus pode trabalhar no louvor, como nós falamos, na administração, no apoio logístico e em outros setores, como departamentos, departamento infantil, departamento de jovens, enfim, de acordo com os departamentos que existirem dentro da sua própria igreja. Para pregar o Evangelho é, além de uma grande responsabilidade, um grande privilégio. E isso qualquer um de nós deve ter em mente. Portanto, aquele que está levando a mensagem de Deus é responsável por buscar conhecer
as características principais do tema que vai pregar, seja num evento ou seja para uma pessoa em particular, visto que naquele momento da pregação, aquela pessoa que está anunciando a palavra de Deus é um representante da própria palavra de Deus, é um canal que está sendo usado por Deus naquele momento. Pregar é ser, portanto, o próprio canal de Deus para trazer salvação para as almas. E por último, para nós fecharmos, vamos ver sobre a igreja. Assim como toda a sociedade, em qualquer parte do mundo, precisa de organização e de hierarquia, o âmbito religioso também vai precisar. Na igreja também precisamos de hierarquia, de organização, porque isso faz parte da vida humana aqui na Terra. E nesse cenário, de organização e de hierarquia, o pregador pode ser atuante, pode ser participante e pode fazer diferença com a sua participação, independente de receber elogios, afinal a obra não é dele, e sim de Deus. A igreja precisa ter o seu próprio governo, e esse governo, essa direção, deve estar baseada primeiramente na palavra de Deus, para que ela seja abençoada e aprovada, e em segundo lugar, deve estar também de acordo com regras de conduta da sociedade, para que não tenha choques com a sociedade. Quando a liderança da igreja é baseada nesses dois pilares, a intervenção do governo não é necessária, porque o governo vê ali naquele local uma organização que acaba contribuindo com a sociedade. Por exemplo, existem igrejas que trabalham com recuperação de dependentes químicos, e isso acaba ajudando a sociedade. Esse é um exemplo clássico. Por último, a igreja jamais pode se afastar de uma grande verdade. Jesus Cristo é o modelo de santidade, de vida cristã e de comunhão com o Pai que cada um dos membros deve seguir. Como sendo parte da igreja, cada membro deve buscar a santidade, como nós já vimos, deve buscar a vontade de Deus e também ter na pessoa de Jesus o modelo para usar quando for comparado com a realidade do mundo. Cada trabalho que está na responsabilidade da igreja é realizado debaixo de recomendações bíblicas, e isso é muito importante também. Todo trabalho feito dentro de uma igreja deve estar debaixo da orientação da palavra de Deus. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!